E aí, rapaziada, tudo bem? Eu falei que eu ia voltar só amanhã, tá legal? Mas eu preferi antecipar esse vídeo aqui pra hoje, porque surgiu um assunto muito importante que eu gostaria de debater com vocês, que é a renovação contratual de um goleiro que está sendo encaminhada. A gente vai trocar uma ideia sobre isso, tá legal? E eu já vou aproveitar para tocar alguns temas que eu tocaria depois, beleza? Vambora então, se inscreve aqui no canal Brawl de Fogo. Muito obrigado que a gente chegou a 82.500 inscritos. Agora faltam exatamente 500 inscritos para a gente alcançar essa marca aí dos 83 mil aqui no canal Brawl de Fogo. Aqui nesse canal é absolutamente tudo sobre Botafogo de Futebol e Regatas, nada mais. Quer me ver falando sobre outras coisas? Seleção brasileira, futebol europeu, outros clubes. Pô, Palmeiras, Corinthians, Supercopa, Flamengo, Cruzeiro, Grêmio, Náutico, tudo. Aí tem o TikTok, aí tem a Casa TV, onde eu participei lá na Copa do Mundo. Aí tem o meu outro canal, que é o canal Daniel Brown. Vou colocar o link de tudo aqui na descrição. E também vou colocar o link do meu último vídeo, tá legal? Em que a gente falou ali do Diego Loureiro. O que a gente tem falado do Diego Loureiro? Confere lá o vídeo. Botafogo B e a possível chegada do atacante Gabriel Barros, do Ituano, e por quanto que ele deve vir, quanto o Botafogo deve gastar com esse jogador para investir na chegada dele, tá legal? Vamos lá, pessoal. Vamos matar já a informação, tá bom? Eu quero falar aqui, primeiro explicando que eu quero falar aqui sobre jogadores que parecem estar motivados para jogar em 2023. E quando eu falo motivados, eu falo mordidos também, tá? Por uma série de fatores. Eu coloco nesse pacote aí o Patrick de Paula, eu coloco nesse pacote aí o Rafael, eu coloco o Gustavo Sauer, eu coloco o Luiz Henrique, eu coloco até o Jequinho, que teve um bom 2022, mas que tá mordido também. E eu já explico por quê, tá legal? Vamos lá, pessoal. Qual que é a parada? O Douglas Borges, goleiro, que chegou no Botafogo lá em 2021, vocês lembram dele? Ele chegou para disputa do Campeonato Carioca, para disputa da Série B do Campeonato Brasileiro em 2021. Ele veio, né, do Volta Redonda, ele tinha acabado de agarrar no CRB, né, e tinha sido eleito o melhor goleiro do Campeonato Carioca 2020 pelo Volta Redonda. E ele começa até bem no Botafogo, né, ele começa bem no Campeonato Carioca, mas aí chega na Série B, ele começa a oscilar, começa a apresentar falhas, né, tivemos ali uns 2 ou 4 pontos ali que a gente perdeu por falhas dele. E aí ele perde a vaga para o Diego Loureiro. Fomos para o ano de 2022, ele se manteve no clube, né, como um goleiro ali de uma transição do Botafogo antigo para o Botafogo atual da SAF. E ele agarrou 2 jogos. Tá? Ele agarrou um jogo, um clássico contra o Fluminense na semifinal do Campeonato Carioca, jogo de volta. E ele agarrou também uma partida do Campeonato Brasileiro, em que a gente não tinha nem o Gatito, e a gente não tinha, no caso, por algum motivo que eu não me lembro qual era, nem o Diego Loureiro, né? Que ele não tinha saído ainda, mas enfim, não estava disponível, a gente ainda não tinha o Lucas Perry, o Douglas Borges agarrou, inclusive muitos falam que ele falhou naquele gol marcado por cobertura do Atlético Mineiro. O Botafogo perdeu esse jogo, num jogo ele foi mal, num jogo contra o Fluminense, naquela partida em que o Botafogo vencia por 2-0, 2 golaços do Erisson, aí o Cano empatou no fim do jogo. O Douglas Borges fez uma boa partida com boas defesas, tá? E aí o que acontece? Ele tá renovando o seu contrato, tá estendendo o seu contrato com o Botafogo por mais uma temporada. E aí eu já tinha dito que contavam alguns aspectos. Isso aqui que eu tô falando, rapaziada, não é opinião, não é o que eu acho, eu não tô lá no dia a dia pra saber, eu não sei, né, qual é disso. Isso é uma informação, tá? Isso é uma apuração que a gente vai falando com pessoas, né? E aí qual que é a parada? O Douglas Borges é um goleiro muito bom de grupo, é um goleiro muito participativo, é um goleiro que ele dá uma força muito boa para os mais jovens, né? E é um cara que, em aspectos que são valorizados num goleiro suplente, seja um segundo ou terceiro goleiro, ele vai bem. Ele é um cara que ele é participativo na beira do campo taticamente, ele é um cara que ele dá orientação para o goleiro titular, e a gente sabe que, embora isso não pese, na minha opinião, se eu tivesse com a caneta, tá? Eu não renovaria, tá? Eu não renovaria o contrato do Douglas Borges, mas a gente sabe que esse tipo de coisa pesa internamente. Quem trabalha com futebol sabe que esse tipo de coisa pesa para um goleiro que é o segundo ou terceiro suplente, é a segunda ou a terceira alternativa. E aí o que está acontecendo, rapaziada? A gente tem o Lucas Perry, que vai ser naturalmente o goleiro titular do Botafogo.
quando o Botafogo tiver o seu primeiro compromisso com o time principal. Acredito eu, na primeira fase da Copa do Brasil, lá no fim de fevereiro. A gente tem o Gatito, que a gente não sabe quando volta. Muito se fala numa volta acelerada para março, abril. Alguns mais pessimistas falam em maio. Então a gente não pode cravar quando o Gatito volta. E a gente tem os goleiros, né, do Sub-23/Sub-20. A gente tem o Igor Gabriel. A gente tem o João, que acabou de chegar para o Botafogo B. A gente tem o Leandro Matheus, goleiro que eu deposito muita confiança, mas que ainda precisa ser trabalhado. Tem o Lucas Barreto, né, que também é um goleiro que vem do Sub-20 do Botafogo, um goleiro gigantesco, um maluco que tem quase 2 metros de altura. E aí, qual que é a linha tênue que a gente tem? A gente tem goleiro pra caramba, só que a gente tem um titular, o outro que disputa a vaga de titular tá machucado por tempo indeterminado, e o terceiro goleiro, vamos dizer que o PR se machuca. PR machucou, Deus me livre, tá? Mas pode acontecer. Já aconteceu no ano passado da gente ter 2 goleiros machucados, né? Já aconteceu em algumas ocasiões, teve uma ocasião que a gente, goleiro não é problema. A gente perdeu o Gatito e a gente perdeu o Jefferson. A gente teve que ficar alternando entre Saulo e Diego Loureiro uma porrada de tempo, em 2018, se eu não me engano, 2018. Então pode acontecer. Ou seja, a gente tem 2 goleiros de alto nível, só que a gente tem essa lacuna para o goleiro inexperiente. O Leandro Matheus, que ainda está sendo preparado. Os outros goleiros que ainda estão sendo preparados e que talvez o Botafogo não queira queimá-los. E aí o Douglas Borges acaba sendo essa solução para jogos curtos. O que é o terceiro goleiro? É o cara que ele vai contribuir, né, no treino, no dia a dia, no grupo. E ele vai ser solicitado, acionado, no mínimo, né, 2, 3 vezes ali no ano. No máximo 3, 4 vezes no ano. Tá? Só que qual é o problema? No ano passado, né, na verdade, em 2022, já estou com a cabeça de 2023. Em 2022, o Douglas Borges foi acionado 2 vezes. Uma contra o Fluminense, ele foi bem. Uma contra o Atlético Mineiro, ele foi mal. Tá? 3 vezes, se eu não me, sendo justo, ele agarrou contra o Ceilândia também, na Copa do Brasil, num jogo que o Botafogo ganhou de 3-0, ele também não foi muito legal, ele inclusive cometeu uma falha ali, que se o árbitro percebe, ele era para ter sido expulso. Então é aquilo, o Douglas, ele é aquele goleiro de segurança para ser uma alternativa no momento, putz, cara, deu merda federal com todos os goleiros, é ele quem vai agarrar. Só que ao mesmo tempo ele apresentou falhas, mesmo nessas poucas oportunidades que ele teve em 2022. Eu, Brownie, se eu tivesse que tomar a decisão, eu não renovaria esse contrato. Mas eu também não acho nenhum absurdo a renovação, tendo em vista que o Botafogo talvez queira trabalhar melhor os goleiros do Botafogo B antes de alçá-los para missões tão, digamos, pesadas, tá legal? Um goleiro que eu deposito muita fé, inclusive, é o Leandro Matheus, tá legal? Quero saber a sua opinião. E agora a gente fala aqui um pouco, rapaziada, sobre a questão dos jogadores aí que eu diria que eles estão mordidos, tá legal? Eu vi hoje, a gente já tinha mostrado aqui o Patrick de Paula treinando. A gente já tinha visto aqui uma matéria do GE falando sobre o Patrick de Paula querer transformar em 2023 no ano da vida dele, querer alcançar uma seleção brasileira, coisa que ele ainda não conseguiu alcançar, nem quando ele estava no auge, jogando muito na Libertadores do Palmeiras. Agora saiu um vídeo dele falando que ele está se preparando. Eu, inclusive, já falei, né, cara? Eu tenho uma tia que mora no mesmo condomínio do Patrick de Paula, é até curioso falar isso. E, porra, toda vez que eu tô passando lá, já foram 3 vezes que eu passei lá, em horário, vamos dizer, início da tarde, fim da tarde, noite, e o Patrick tava lá treinando. Tá? Então, eu posso comprovar em loco que não é só um trabalho de assessoria, o cara tá realmente lá ralando. E é muito legal ver que esse cara tá mordido. Saiu agora uma aspa do Luiz Henrique, eu não lembro, não sei se ele falou pra imprensa ou se ele falou do perfil dele, nas redes sociais dele mesmo. O Luiz Henrique ponta dizendo que ele quer fazer do ano de 2023 uma reviravolta na carreira dele. O Gustavo Sauer é outro cara que precisa disso, o Rafael é outro cara que precisa disso, certo? Porra, eu fico me colocando na cabeça assim, no lugar do Rafael, tá? O Rafael, ele, no primeiro jogo do ano, ele tem uma lesão grave no tendão de Aquiles, volta bem contra o Fortaleza, toma um choque de cabeça, tem que operar a face, retorna de novo e tem uma contratura muscular na coxa que o tira do restante da temporada. Porra, você acha que esse cara, pro brilho dele, o que esse cara deve estar pensando? Você acha que ele se comporta bem? Você acha que ele acha super confortável ficar lendo na rede social que ele é de vidro, que ele é chinelinho, que ele não quer jogar, que ele não acrescenta em nada, que ele veio passar férias no Rio?
Você acha que o Rafael se sente bem lendo esse tipo de coisa? E obviamente que ele vai querer dar a resposta dentro de campo, certo? Gustavo Sauer, né, o maluco, porra, ferrou o tornozelo, teve que operar, teve infecção nos pontos da operação. Aí depois teve uma virose que o deixou no hospital, internado. Você acha que o cara gosta de ler, cara? Aquele, porra, o maluco veio pra cá e é de vidro. O cara vai querer dar a volta por cima. Jefinho, né, que fez uma ótima temporada, mas tem a questão da finalização. Todo mundo falando sobre a finalização dele, que tem que melhorar no que pode ser o ano da vida dele pra jogar muita bola pelo Botafogo e chegar no futebol europeu. O maluco já tá se qualificando, o maluco tá treinando finalização à parte nas férias. Então, cara, ter um grupo brioso nesse sentido, né, cara? Ter um grupo de jogadores individualmente, nesse caso, tá, egocêntricos, tá? Quando eu falo egocêntrico, não é egoísta. Eu falo que o cara tem brio com o ego dele. O cara é vaidoso. O cara que tá puto com aquilo que estão taxando ele, que não é verdade. Porra, eu não sou de vidro. Porra, eu não sou chinelinho. Eu não sou o cara que eu vim aqui passar férias. Eu não sou um vagabundo, né? Eu quero mostrar pra todo mundo, pra fãs e pra pessoas que duvidam de mim, que eu posso ser capaz de reverter esse quadro, cara. E eu tô muito feliz, né, por ver, pelo menos ainda na teoria, né, alguns jogadores preocupados com isso. Que na prática isso se reverta e a gente veja um Botafogo ainda mais qualificado em 2023 com esses caras. Quero saber a opinião de vocês sobre o que eu acho. Tem gente que vai achar baboseira. Ah, Brano, não acredito, só acredito vendo. Beleza. Mas eu acho que é importante trazer essa reflexão aqui pra vocês. Valeu? Um abraço, rapaziada. Amanhã voltamos com live em algum momento ali no horário do almoço. Fui, tamo junto!